Irmãos, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos como Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora com um novo material, que é Sermão do Monte, um ensino desafiador. Essa é a nossa nova revista, que já o pastor Renato já iniciou com a lição 1, a lição que era Jesus, o mestre por excelência, e hoje nós vamos na lição 2, na página 11, o caráter do cristão, parte 1, introdução às bem-aventuranças. Nós temos dois textos aqui para ler, que é Mateus 5, de 1 a 12, muito conhecido, que fala das bem-aventuranças, e o Salmo 1, e também o Salmo 1, e também o versículo-chave no Salmo 32, versículo 1, que está aqui na revista. Eu vou ler aqui primeiro Mateus 5, de 1 a 12, eu vou ler com os irmãos acompanhem, por favor, em Mateus, no capítulo 5, versos de 1 a 12. Eu estou lendo aqui na tradução, na tradução Almeida, edição revista e corrigida da Almeida, a edição revista e corrigida, Almeida revista e corrigida. Ok, vamos ler então. Onde inicia na realidade o sermão da montanha, o sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Agora, capítulo 5, versos de 1 até 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora nós vamos ler no Salmo 1. O Salmo 1 nós vamos ler. Salmo 1, o primeiro salmo aqui da Bíblia, muito lindo, muito importante, que fala muito aos nossos corações. Salmo 1. Versículo de 1 a 6. Bem-aventurado, ó varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o Salmo de número 1.
É o Salmo número 1. Agora na revista temos aqui a indicação do versículo-chave no Salmo 32, verso 1. Eu vou ler aqui o que está aqui na revista, né? Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1. E o alvo dessa lição ao estudar, né, essa lição, nós possamos entender que povo abençoado é aquele cujo Deus é o Senhor. Esse é um povo abençoado, aquele que tem Deus, o verdadeiro e único Deus como seu Senhor. Nós vamos aqui iniciar na página 11 ainda, com algumas observações aqui do autor da lição, e vamos seguindo com ela durante todo esse período de hoje. É a lição número 2, o caráter do cristão, parte 1, introdução às bem-aventuranças. Agora estamos na página 11 da revista, é a lição número 2. Nós começamos a estudar hoje essa primeira parte do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o 7. Então o sermão de Jesus vai mais além do que as bem-aventuranças. Aí é uma pequena parte, até digamos, né, uma parte introdutória desse sermão, que nos traz muitos preceitos preciosos para a vida cristã, coisas nas quais nós devemos andar nelas. Isso é importante. O tipo de caráter que Cristo espera, né, na realidade, dos seus discípulos no dia a dia, isso que ele espera quando ele transmite os ensinamentos, é esse caráter que ele está transmitindo, né, que ele espera dos seus discípulos, que é bem diferente das qualidades que o mundo exige hoje. O mundo exige coisas, se você ler ali as bem-aventuranças para iniciar, o mundo tem isso ao contrário, né? Vê isso de forma muitas vezes contrária ao que está colocado no Sermão do Monte, porque o Evangelho é loucura, né, para o homem sem Cristo, né, o homem sem entendimento espiritual, mas é realmente uma bênção para aquele que crê. O mundo não acha que a pessoa humilde, colocada aqui, humilde de espírito, ou mansa, ou pacificadora, seja feliz. O cara é empurrado até nas empresas a ser forte, pôr a palavra, impor as suas ideias, ter presença, chegar, né, e marcar presença, marcar território, como se fosse um animal, né, como um cachorro que vai, urinando pelo caminho para marcar território. Então as pessoas acham que você tem que marcar território, tem que fincar o pé, tem que se impor, mas Jesus ele trata dessas coisas de maneira contrária, ele trata isso de maneira completamente contrária ao que o mundo apresenta para nós hoje. Nos termos do mundo, para ser feliz, a pessoa tem que procurar seus próprios direitos, buscar a realização pessoal a todo custo, sem pensar em quem pisa para alcançar objetivos e essa mundana felicidade. Mas Cristo, nesse trecho do sermão especial, mostra que a verdadeira felicidade é bem diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. O Sermão do Monte, que contém as bem-aventuranças, na realidade, o Sermão do Monte, que contém as bem-aventuranças, é o caráter de Cristo em nós. Na realidade é isso, é o caráter de Cristo em nós. Isso é o Sermão do Monte, é isso que ele deseja. Eu desejava, deseja e sempre desejará em relação a esse Sermão do Monte, em especial também as bem-aventuranças. Quais as qualidades recomendadas? Qual o significado da palavra bem-aventurança? E, finalmente, que significa um termo que aparece várias vezes, o reino dos céus? Nós vamos observar isso, qual é o significado dessa palavra bem-aventurança, o que significa o reino dos céus, que Jesus tanto coloca aqui
Nós vamos agora, no decorrer da lição, estudar e aprender um pouco mais sobre isso, né, nessa introdução às bem-aventuranças. Vamos ver depois nas outras lições, perdão, com mais detalhe cada uma delas. Mas hoje é a introdução sobre essas bem-aventuranças. Ainda na página 11, ponto 1 aqui, quem são os ouvintes? Temos um problema aqui. No início do sermão, notamos que depois que Jesus se assentou, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, em Mateus 5, de 1 a 2. Essa afirmação parece excluir todos os demais. Eu entendo também que parece, mas não exclui. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Entretanto, no fim do sermão, lemos que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, aquela multidão, inclusive é tratada no capítulo 4, ela também seguiu os discípulos e passou a ouvir o sermão e ficou maravilhada com todos esses ensinos e com toda essa doutrina. Isso não teria acontecido se eles não tivessem presentes, mas estiveram, sim, subiram ao monte. Não foi um sermão só para os seus discípulos, mas para todos aqueles que se achegaram. Isso é importante. No 1, aqui temos na página 12, seus discípulos. Jesus começou o seu ensino dirigindo as palavras a seus discípulos. Ele deixa claro isso também. A princípio direcionou aos seus discípulos. Jesus quis desafiá-los em relação ao estilo de vida. E o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tem que nos desafiar a ter um estilo de vida definitivamente diferente do que o mundo tem e às vezes muito do que nós ainda mantemos. Temos que ser desafiados a mudar, a ter um estilo de vida segundo o ensino sobre o reino, ou seja, sobre o caráter de Cristo, que é o Sermão do Monte, é o caráter de Cristo em nós. Sua dedicação exclusiva ao serviço no reino fala isso dos seus discípulos, uma dedicação exclusiva, tendo o reino como ponto central de suas vidas. Não há dúvida que Jesus tinha inicialmente os discípulos como alvo do seu ensino. Como aqui cita John Stott, comenta, as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. No Evangelho de Lucas, o Sermão do Monte segue imediatamente depois da escolha dos 12. Está lá em Lucas 6, 13 a 26. Mas uma coisa importante falar, que no Evangelho de Mateus, dá muito a entender que se passaram alguns dias depois da escolha dos 12, passaram-se alguns dias, caminhando ali pela Galileia, pelas regiões ali. Ele andou caminhando, curando, cuidando, libertando, e depois ele proferiu o Sermão do Monte. Então dá a entender em Mateus que ele fez a eleição dos 12, a escolha dos 12, em Mateus, e depois, passando alguns dias, ele proferiu esse sermão. E não imediatamente, como dá a entender em Lucas. Tá? Em Mateus dá a entender que houve um espaço de dias até que ele pregasse esse sermão, ele trouxesse esses ensinos. E isso é importante também. É como a Magna Carta do Reino, está aqui colocado também, é um compêndio de doutrina cristã, ou seja, é um sermão assim riquíssimo, não para ser compreendido, é também para ser compreendido, é claro. Para que você possa viver, você tem que compreender, mas não somente para ser compreendido, estudado, mas é para ser vivido. E essa é o grande alvo nosso, viver aquilo que Cristo nos trouxe. E o Sermão do Monte é um sermão central, começando pelas bem-aventuranças, é uma parte central da palavra de Deus, onde Jesus traz o caráter dele, querendo que esse caráter esteja firmado e introjetado dentro de nós.
Poderia dizer assim. Uma frase que aparece em Mateus 6,8, aqui no outro parágrafo, uma frase que aparece em Mateus 6,8 enfatiza essa verdade. Aqui, uma frase que aparece em Mateus 6,8 enfatiza essa verdade. Não vos assemelheis, pois, a eles, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não querem saber do reino, aqueles que não têm intimidade e não buscam o reino, o qual Jesus está trazendo. Então não se assemelhe a eles, Jesus fala. No contexto, Jesus estava ensinando sobre oração, no caso Mateus 6,8, estava ensinando sobre a oração, fazendo uma comparação com os fariseus, que gostavam de chamar a atenção ao seu modo, né, hipócrita de orar em público, né? Gostavam de orar em público, nas praças e tal, para serem vistos pelos homens. Os verdadeiros discípulos tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino. Até na oração, Jesus nos apresenta uma maneira diferente de nos portarmos e de nos conduzirmos quando oramos. Pode ir lá ver em Mateus 6,8 adiante, no caso Mateus 6, de 1 até 10, ele dá essa palavra sobre oração. O ensino de Jesus sobre oração é bem diferente. Você não vê ele, é raríssimo vê-lo orando em público. Ele ele se recolhia, né, a sós para orar. Não que é pecado orar em público, não é isso, mas a oração não é para haver manifestação da glória do homem, para aparecer A ou B, não. A oração é dirigida ao Pai, mas pelo nome de Jesus, mas pela condução do Espírito Santo, que nós não sabemos como orar, e o Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis também. E é Jesus que é o nosso advogado perante o Pai, e é o acesso até Deus, é o único mediador. Isso fica bem claro, né? Isso fica bem claro também. Os verdadeiros discípulos tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino. Nós tinham que ser e temos que ser diferentes daqueles que estão fora do reino, até para atraí-los também, como diferentes, não como iguais, porque do mesmo eles já têm. As nossas vidas têm que ser diferentes. Falo isso, claro, primeiro para mim, depois para qualquer outro que esteja ouvindo, mas é primeiro para o Fernando, e depois para todos nós. Isso fica bem claro. Me incluo plenamente dentro dessa necessidade. Ainda na página 12, é bom notar também que as bem-aventuranças não são uma série de regulamentos. Isso é importante. Não é uma série de regulamentos que uma pessoa deve obedecer para se tornar um crente, mas uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. É uma descrição, ele descreve como um crente vive. Então a nossa vida tem que estar enquadrada dentro dessa palavra. É fácil? Não, definitivamente não. Como nada na palavra de Deus. Mas nós não cumprimos isso pelo nosso esforço, porque é o Senhor que opera tudo em nós. Mas temos que nos colocar diante dele e clamar, e nos colocar, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, para que ele possa também trabalhar. Porque um coração duro, Deus, né, não toca. Nós temos que nos colocar à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim, ou seja, modifica-me a mim. Então é isso, como Isaías falou. Ele falou, envia-me a mim, mas eu digo, modifica-me a mim. Então eis-me aqui, estou aqui, Pai, preciso ser modificado. E que esse caráter de Jesus venha ser o meu caráter. Isso é importante. Ponto A aqui, do 1. Seus discípulos têm o ponto A, B. Nós vamos ler o ponto A. Todos os crentes devem demonstrar essas qualidades. Perdão. Jesus em nenhum lugar sugere que essas qualidades são restritas à liderança da igreja. Não são. As bem-aventuranças refletem as qualidades da vida cristã normal e não anormal.
Isso é a normalidade, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, em especial. Essas qualidades da vida cristã normal e devem ser vistas na vida de cada crente sem exceção, desde os mais iniciantes na vida cristã até os mais antigos. Seja líder, não seja líder, tenha cargo, não tenha cargo, tanto faz. Aliás, cargo não leva ninguém ao céu, né? Mas tem que ter vida cristã, para ir aos céus com Cristo morar. Então a gente tem realmente que refletir essas qualidades na vida cristã normal. E devem essas qualidades ser vistas em cada crente, sem exceção, porque, como está aqui no texto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós andamos em novidade de vida, como está em 2 Coríntios 5:17. E ainda na página 12, aqui na parte final, ponto B, a parte B do 1, seus discípulos, já falamos ponto B agora. Todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades. Creio que não há nenhuma dúvida. Não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns os quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, outros ainda chamados a suportar perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo, de pessoas que ao mesmo tempo são mansas, misericordiosas, humildes de espírito, limpas de coração. E isso é importante entendermos. As bem-aventuranças não falam de dons, e isso também é claro, tá? No final, aqui na parte final do B. Não se fala de dons, nem de temperamento, né? Mas de características, né? Que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. Como nós comentamos, é o caráter de Cristo em nós. Então, o meu caráter, ele apresenta essas características. Isso aqui não é dom, não é como é que fala? Não é, entende? Pontos perdidos ali num sermão, para que você possa pegar um para você, ou um para mim. Ó, isso para você, você vai ser manso, eu vou ser humilde, você vai ser chorão, você que chora, né? Entende? Chorar. Você vai ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. E quando fala disso, é importante a gente colocar um detalhe importante, que é fome e sede de justiça, da justiça de Deus. A gente tem a fome e sede dessa justiça de Deus. Isso é importante. Fome e sede de justiça de Deus. Tem fome e sede de justiça de Deus. Muito bom, mas é importante entender isso, que são características daquele que tem um caráter de Cristo. São características do caráter de Cristo, o qual Ele deseja que nós tenhamos também, para que andemos como Ele andou. E para que isso aconteça, nós temos que ter essas características. Como eu disse, não é difícil, mas nós contamos com a graça dEle para caminhar assim, e não com a força do braço ou esforço humano. A gente tem que se apresentar diante de Deus, eis-me aqui, como falei, mas este operar pleno vem da sua graça. Ele vai operando e vai modificando, vendo realmente tudo isso, né? Essa busca também perene e constante, essa constância no batalhar pela vida cristã. Nem sempre é fácil, muitas vezes realmente não é, mas contamos com a graça de Deus, isso é importante. No ponto 2, as multidões. Aqui um ponto importante, interessante. No capítulo 5, nós vimos, né, e lemos que a gente leu aqui, deixa eu só pegar aqui de novo, só para a gente não... já está aqui no Mateus, mas no capítulo 5, bem a 5, já está. Antes, no capítulo 4, Jesus andava pela Galileia e ele realmente olha os seus primeiros discípulos. Mas ele também recorreu ali por toda aquela região da Galileia e também pela Síria. O que ele fez?
Ele andou curando os acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, tá? Lunáticos, paralíticos, e ele os curava, E seguiam no capítulo 25, versículo 25 do capítulo 4, versículo 25 do capítulo 4, e seguia-o uma grande multidão da Galileia, esses mesmos que foram curados, seguiam a Jesus, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Por isso que eu disse que houve um espaço de alguns dias entre a escolha dos 12, a eleição dos 12, e o Sermão do Monte, e as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, que são a mesma coisa, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Houve um espaço de dias porque ele saiu por aquela região depois da escolha dos 12, curando. Tá? E ele foi curando, foi libertando muitas pessoas, e criou uma multidão que o seguiu. E aí sim, quando ele subiu, vendo a multidão, ele viu a multidão que estava lá, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram dele os seus discípulos, que chegaram ali, digamos, nas primeiras posições, mas a multidão também foi ao encontro de Jesus. Isso fica claro, entende? Como nós temos aqui. As multidões que o seguiam eram compostas, importante também, de pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Era gente do povo, tinham dores, espíritos malignos, epilépticos, paralíticos, sofriam de diversas dores, mas Jesus os curou e eles o seguiam. Então isso é importante. Em Mateus 4, especialmente no versículos 23 a 25, nós vemos ali. Então no ponto 2, as multidões... Perdão, aqui uma falha. Tudo bem, agora já está aqui melhor ajeitado. Deixa eu arrumar que escorregou, mas tudo bem. Então no ponto 2, as multidões que nós vimos aqui, como nós vimos, as multidões eram compostas, de gente assim, gente que era doente, que eram até demoniados, mas que foram libertas por Jesus. E as multidões o seguiam, aonde ele ia, Jesus ia, eles iam atrás, querendo ouvir mais também, em busca das curas também, em busca da mão do Senhor na vida deles, para ouvir mais, serem modificados e transformados, como nós vimos no caso, os discípulos se achegaram ali, quando Jesus subiu ao monte ali, para ensinar, os discípulos se achegaram primeiro, depois as multidões também se achegaram para ouvir. E não há dúvida que as multidões, aqui lendo aqui o comentário do autor, não há dúvida que as multidões viram Jesus subindo ao monte, Mateus 5:1, e pouco a pouco aproximaram-se dele. Enquanto o sermão visava primeiramente os discípulos, Jesus ampliou os seus ensinos a todos. O discurso de Jesus incluiu o tipo de desafio que esperamos no fim de um sermão evangelístico. E isso é importante. O discurso de Jesus inclui o tipo de desafio que esperamos no fim de um sermão evangelístico. O crente, as multidões, nas pregações, têm que ser desafiadas a seguir a Jesus. Desafiados. Uma vez uma história, não sei se contei, já aqui do presidente Lincoln, Abraham Lincoln, durante a Guerra da Secessão, foi à igreja, chamou um assessor, disse que ele ia ao culto, que estava precisando ouvir uma palavra de Deus, e ele ouviu o culto, tal, participou, saiu, cumprimentou o pastor, algumas pessoas da igreja vieram cumprimentá-lo e tal, ele saiu com o assessor e perguntou esse assessor para ele, e aí, o que o senhor achou? Ele falou o seguinte: olha, eu acho que o pastor falhou. Mas como assim falhou? Não, ele não pregou bem, pregou, fez um sermão bom, dentro da palavra de Deus, não fugiu da palavra, dentro do contexto da palavra de Deus, não saiu do contexto, mas ele esqueceu de desafiar a igreja a uma vida mais pura. E é isso. Faltou, disse Abraham Lincoln, que fosse desafiada as multidões. E é isso que esperamos de um sermão evangelístico quando ele ocorre, que também a igreja seja sempre, eu não estou dizendo que está faltando, tá? Estou falando aqui o que está colocado dentro
do escopo da página 13 aqui da revista, que o discurso de Jesus inclui o tipo de desafio que esperamos no fim de um sermão evangelístico, ou de qualquer sermão, que a igreja seja sempre desafiada a viver a palavra que foi exposta, e isso é importante. A igreja tem que ser desafiada a uma vida de acordo com a palavra. Como eu disse, estou aqui seguindo o roteiro, muito bom. Perdão dessa maravilhosa revista, né, desse maravilhoso ensino. Entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, de 13 a 14. Ou em outra tradução, e são poucos os que a encontram, ou são poucos os que a encontram. Essa porta que conduz à salvação. É importante entender isso, entender o que Jesus colocou e como ele colocou aqui, não modificando o texto. Jesus estendeu seus ensinos a todos os que se chegaram para ouvi-lo. As bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, o sermão vai até o capítulo 7 de Mateus. Jesus estendeu isso a todos e fica bem claro diante de nós. Ainda na página 13, quais as qualidades recomendadas? Por causa da versão de Lucas 6, 20 a 21, bem-aventurados vós, os pobres, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome. Algumas pessoas acham que Jesus estava divulgando, ou seja, julgando os pobres e os famintos do ponto de vista material. E ele estava prometendo alguma coisa material para eles. Não é isso. E Mateus fala do pobre de espírito, do espírito humano, pobre de espírito humano, e fome e sede de justiça de Deus, no versículo 3 e 6. Isso é importante. Pobre de espírito e com fome e sede da justiça de Deus. Isso porque os textos são... Eu prefiro sempre o texto de Mateus. Não que o Lucas seja ruim, mas Mateus tem uma amplitude maior, o Sermão do Monte. Ele abrange com maior detalhe cada passagem desse sermão, em comparação com outras passagens. Jesus sempre demonstrava compaixão pelos necessitados, mas não estava prometendo que ser crente, né, fazendo parte do reino de Deus, traria vantagens econômicas, né, como nunca prometeu. Quem promete são outros. Jesus não está prometendo isso para ninguém, até hoje. Quando Jesus fala de pobreza e fome nas bem-aventuranças, ele está falando de condições espirituais, fica bem claro. Aqui no ponto 3, quais são as bênçãos prometidas? Importante. 1. Felicidade. A primeira palavra do sermão, bem-aventurados, que seria repetida mais 7 vezes, no caso das bem-aventuranças, nesse trecho chamaria a atenção dos ouvintes. Na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, e também na Bíblia Viva, trazem como felizes. É uma tradução, é um entendimento bem utilizado no nosso meio cristão. Mas isso não descreve bem o verdadeiro sentido dessa palavra. Don Carson comenta: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade, no sentido como recebeu alguma coisa e ficou contente ou feliz. É algo muito mais profundo, que vem de dentro, é algo que não dá para explicar. E se você é realmente um bem-aventurado, segundo o conceito da palavra de Deus, segundo as bem-aventuranças aqui colocadas por Jesus, você é profundamente feliz. Brota de dentro e não como uma bênção que você recebeu. Isso é claro. No ponto 2, felicidade vazia, ainda aqui no finalzinho da página 13. O rei Salomão era um administrador brilhante, um compositor de mais de 1000 cânticos e um sábio com mais de 3.000 provérbios. O rei mais rico, que possuiu 1.400 carros, 12.000 cavalos,
Seu rendimento era de, estranho, 666 talentos de ouro. 1 Reis 10, 14, a referência. Sua paixão sexual também era bem ampla, né? Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, mil mulheres. Ele era caprichoso, né? Na quantidade, ele era bem extravagante. Muito bom. Muito bom. A continuação, claro. Aqui no final, diz o seguinte: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, diz Salomão. Eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Duro. Difícil, né? Eclesiastes 2, versículos 10 e 11. É só ler lá essa palavra de Deus, essa confissão desse rei tão importante que foi Salomão. Ele permitiu que sua vida e o seu povo, né, a sua vida pessoal e o seu povo fossem contaminados, tanto ele e o seu povo, o povo de Israel, pela idolatria que ele permitiu no reino no final da sua vida em especial, e também contaminado pela vaidade, e ele se afastou muito de Deus. E essa confissão de Eclesiastes 2, versos 10 e 11, expressa bem, externa bem o que ele sentia, o quão duro era. Então é importante que nós sempre vigiemos e oremos, e andemos segundo as bem-aventuranças e o sermão do monte, que, como eu repito, é o caráter de Cristo em nós. No ponto 3, na página 14, a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurados é uma palavra especial no grego, makarioi, ou makarioi. Os gregos sempre chamaram Chipre da ilha feliz, porque creram que Chipre era tão linda, né? Tão rica e tão fértil que um homem jamais precisaria sair da ilha para achar uma vida perfeitamente feliz fora dela. Para eles a perfeição estava em Chipre. Os gregos entendiam assim. A palavra bem-aventurados descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida, onde a felicidade brota do interior como rios de água viva, como diz a palavra, e ele é realmente independente, completamente independente das coisas externas da vida. Jesus disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 22. As bem-aventuranças do crente são intocáveis. Isso fica bem claro. Elas são realmente intocáveis. A verdade é que o mundo tem suas felicidades, mas quando alguma coisa má acontece, né? Um colapso na saúde, seja lá o que for, um insucesso financeiro, algum problema, né, climático, seja lá o que for, isso fica abalado. Mas o crente é sempre feliz. Ele é bem-aventurado, feliz, mas profundamente, que brota dentro de si esse rio de água viva e ninguém pode tirar. Há 4 verdades que a Bíblia declara sobre isso. Isso é importante. No ponto A, B, C e D. Primeiro, a bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Nós não temos os recursos para produzir as condições espirituais que seriam aceitáveis por Deus. O salmista Davi acertou bem quando escreve: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. No ponto B, bem-aventurança é um estado que Deus deseja que o seu povo desfrute. Quando Deus criou o homem e a mulher, lemos que Deus os abençoou, Gênesis 1, 27 e 28, assegurando o favor divino sobre eles. A bênção araônica, isso é importante. Na bênção araônica nós temos o mesmo sentido. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Lá em Números 6, 24 e 26. No ponto C, bem-aventurança não depende das circunstâncias. Paulo pôde escrever aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, aprendi a viver contente em todas as situações, em qualquer situações.
Filipenses 4, 10 a 11. Também outras passagens em 2 Coríntios. Aqui, 2 Coríntios 7, 4 e 2 Coríntios 12, 10 expressam bem o sentimento do apóstolo Paulo. No ponto D, bem-aventurança é relacionada com a obediência à palavra de Deus. Isso é importante. Um dia, uma mulher no meio da multidão exclamou: bem-aventurado aquele que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11, 27 e 28. Essa é a resposta correta. Ouvir a palavra de Deus e guardá-la bem dentro do nosso coração. Se queremos ser um povo bem-aventurado, necessitamos obedecer totalmente à palavra de Deus, sem reservas. Sem reservas, isso é importante. No ponto 4, o que é reino? É interessante notar que a primeira bem-aventurança e a última fazem a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5, 3 e Mateus 5, 10. No resto do sermão em Mateus capítulo 5 a 7, descobrimos que Jesus menciona o reino, mais 7 vezes ele fala do reino, mostrando-nos que o reino dos céus é o grande tema desse sermão. É os valores, os princípios do reino, que é o caráter de Cristo em nós. Esses são os valores, estes são os princípios do reino, o sermão do monte. Isso tem que ficar claro na vida do crente fiel ao Senhor. É os valores e os princípios do reino, é o sermão do monte, é o caráter de Cristo em nós. Nós estamos aqui na página 15 da revista, no ponto 4, que é o reino. Aqui, continuação aqui no segundo parágrafo, quando estudamos a Bíblia, percebemos que há mais de 100 referências ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Há alguma diferença entre os dois termos, embora até exista bastante discussão a respeito do assunto. O autor coloca que não crê que não exista, e eu também creio que também não existe a diferença. Quando Jesus falou a respeito do jovem rico, ele disse: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Então usou as duas expressões, Mateus 19, 23 e 24. É óbvio que Jesus estava usando esses dois termos como sinônimos, que quer dizer a mesma coisa. Destacamos 4 fatos importantes sobre esse reino, aqui na página 15 ainda. No final, no ponto 1, é um reino eterno. O reino universal e eterno de Deus é o último fato. Sua sua soberania, é absoluta e é o alicerce de toda a verdade bíblica. É assim. E nenhuma compreensão da história ou teologia é possível sem ela. Entender Deus como todo o soberano nos céus e na terra, né? Isso é importante. 2, é um reino espiritual. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, aos seus discípulos falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É incrível que os próprios discípulos ainda tinham em mente uma coisa fixa que vinha dos judeus, né? Como um reino político, territorial ou mesmo nacional. Eles falaram: Senhor, será que este é o tempo que restaures o reino de Israel? Atos 1, 3 e 6. Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político. A Pilatos, Jesus confirmou e afirmou: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui, João 18, 36. Ponto 3. É um reino contemporâneo. O reino de Deus, contudo, só será consumado totalmente depois da segunda vinda de Cristo. Isso fica bem claro para nós. A Bíblia, contudo, deixa claro que Cristo inaugurou o reino na sua primeira vinda, onde o reino foi inaugurado. E a conclusão, quando ele vier buscar a sua igreja. A Bíblia, contudo, deixa claro, né, isso, que na sua primeira vinda esse reino foi verdadeiramente inaugurado. Na sua primeira vinda esse reino foi inaugurado. Quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondeu:
não veem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 a 21. O reino de Deus, ele se instala dentro de nós. Isso é fato. Por isso também as bem-aventuranças, né, e essa felicidade que nos traz andarmos na palavra de Deus está introjetada, está dentro de nós. É tudo dentro dos seus servos, ou seja, o reino começa, ele principia dentro de nós. O ponto 4 é um reino dinâmico. O reino de Deus, em último lugar, quer dizer o reino absoluto de Deus na minha vida, por causa da minha união espiritual e dinâmica com o Rei. Posso viver segundo as normas do reino. Nós podemos viver, sim. O reino de Cristo e pela vida do povo de Deus não é estático. O reino de Deus e pela vida do povo não é estático, mas é um reino dinâmico. É um reino em constante movimento. É um reino dinâmico. Crentes vivem sob o reino gracioso de Cristo. Pela graça de Deus foram libertados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. E receberam os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Uma aplicação aqui: é bom saber que quando a nossa vida terrestre terminar, ouviremos do Rei: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Você se anima com essa esperança? Eu me animo muito com essa esperança, porque é a principal que nós temos. As demais são passageiras, todas passageiras, e vão passar, né, muito brevemente. Aqui a conclusão importante: depois de ter feito um estudo introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana vamos estudá-las individualmente, essas bem-aventuranças. Vamos estudá-las individualmente, cada uma delas com cuidado. Nós vamos estudar. Então, nós vamos caminhar, né, na discussão e no estudo de cada bem-aventurança, para que, na realidade, a gente compreenda o que elas são, entenda o que elas são, mas especialmente possamos viver o que elas nos trazem e o que elas são e podem produzir em nós. Isso é importante. Vamos orar, pedindo a Deus que a gente possa viver a palavra de Deus. É o fundamental, é viver a palavra de Deus, estudá-la, se meditar de dia e de noite, mas viver essa palavra intensamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja nessa EBD. Nos faz realmente obedientes à Tua palavra, cumpridores da Tua palavra e não apenas ouvintes esquecidos, mas que possamos, pelo Teu Espírito Santo, ser recordados, lembrados, ensinados a caminhar de acordo com a Tua palavra. Agora que estudamos esse Sermão do Monte, as bem-aventuranças agora a princípio, dando destaque nelas, nos ajuda a vivê-las intensamente, em espírito e em verdade. É o nosso pedido, Pai, pelo nome santo e precioso de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima.